vou falar sobre a energia da ferida. Amados irmãos, prestem bem atenção nisso. Feridas na nossa vida produzem uma energia, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa energia da ferida. A ferida é capaz de criar crenças em nossos corações. As dores, as mágoas, as perdas são capazes de gerar dentro do nosso coração, criar, instalar crenças. O que é uma crença? É algo aceito como verdadeiro, real, absoluto, incontestável, uma opinião firme, uma convicção de que não deixa dúvida e nem dá lugar à objeção. Ter uma crença é acreditar em algo, estar persuadido, é estar convencido de algo. E feridas podem gerar em nossos corações crenças. E uma crença é isso. É algo que parece que não pode ser mudado. Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como você imagina que você é no seu coração? Muito provavelmente você imagina o que você é no seu coração pelas coisas que você já viveu. Você imagina o que é no seu coração pela história que você teve até aqui. E muito possivelmente você imagina como é no seu coração por muitas coisas ruins que aconteceram na sua história. E aí você começa a ter uma imagem de si totalmente distorcida pelo pecado, pela derrota, pelas circunstâncias adversas. É essa imaginação que está no seu coração que hoje ela vai ser destruída em nome de Jesus, essa imaginação que vem do sofrimento, essa imaginação que vem da dor, essa imaginação que se transformou em crença. Amados irmãos, é muito mais fácil expulsar demônios do que expulsar crenças. Um demônio você identifica e expulsa. Uma crença não é tão simples assim. Ela precisa ser identificada. Você precisa confrontá-la. E você precisa se reeducar e rejeitá-la. Nós possuímos as crenças e elas, por sua vez, nos possuem. Pode passar mais um. Como as crenças limitantes são geradas? Experiências dolorosas, injustiça, abandono, aborto, traição, desilusão, mágoa. Como as crenças são geradas? Num contexto de deserto, de dor, de perda. Como as crenças são geradas? Elas são geradas no vale. Essas crenças que a energia da ferida produz são geradas nos períodos mais difíceis da nossa vida. E quando elas são geradas, elas se instalam e elas grudam, elas permanecem. E nos momentos de crise da nossa história, a gente não consegue responder com o Evangelho, a gente acaba respondendo com essas crenças malditas. Embora a informação esteja na nossa mente do Evangelho, na hora de responder, não conseguimos responder com o Evangelho. A gente acaba respondendo a partir daquela experiência negativa, daquela perda, do abuso, da rejeição, da traição, da mentira, da desilusão, das feridas, das mágoas, da doença, da morte, das palavras duras que foram proferidas, e você responde com essa crença. E é necessário que hoje, em nome de Jesus, essas crenças sejam identificadas na sua vida, para que de todas elas, com a graça de Deus, você seja liberto. Como as crenças limitantes funcionam? São lentes. Enxergamos através delas. Elas ampliam, reduzem, desfocam, distorcem, cegam, são lentes. É como se o diabo te desse um óculos, e esse óculos, você vê tudo preto e branco. Com esse óculos, você não consegue enxergar a coisa como ela realmente é, e você não consegue enxergar saída, você não consegue enxergar solução.
você não consegue enxergar como a coisa vai se resolver. É uma lente que Satanás coloca através das suas dores. Veja, essas lentes, elas ampliam. Olha o texto. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como? Aos olhos de quem? Eles disseram, aos nossos olhos. Eles enxergavam como gigantes. E assim também éramos aos seus olhos. Perceba, meus irmãos, que essa lente maldita que foi instalada no povo, depois que eles passaram um tempo no deserto, no Egito, aquelas dores, aquele sofrimento, as perdas, as derrotas, a escravidão, foi construindo dentro do coração daquele povo uma percepção errada de si mesma, uma percepção errada de Deus. E quando eles iriam ter a maior conquista da sua vida, Satanás colocou essa lente maldita e eles enxergaram, os gigantes não enxergaram a terra, eles enxergaram os gigantes, não enxergaram a Deus, eles enxergaram os problemas, mas não conseguiram enxergar a graça de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, quando você chega num lugar muito perto de conquistar algo grande na sua vida, Satanás entra, coloca um óculos, coloca uma lente, te traz uma história, te traz um histórico, te traz uma lembrança maldita. E por causa dessa lembrança que te vem à mente naquele momento, na hora do confronto, na hora de você perseverar, na hora de você conquistar, na hora de você derrotar o inimigo, você recua. Já te aconteceu isso? Era aquela hora de você definir. Era aquela hora de você conquistar. Era aquela hora que a bênção de Deus ia ser derramada sobre a sua cabeça. Você ia entrar na terra prometida. Mas aí você olhou com essas lentes e você viu os gigantes. Ah, meus irmãos, que em nome de Jesus, Deus te dê olhos novos nessa tarde. Que em nome de Jesus você possa começar a enxergar com os olhos de Deus. Porque veja Davi, em 1 Samuel 17, quando Davi vai ver os seus irmãos e vai ver o que está acontecendo, porque seu pai mandou. Está lá o gigante Golias, que há 40 dias estava lá afrontando o povo de Israel, 2 vezes por dia, 80 vezes aquele gigante foi lá e se apresentou e humilhou o povo de Israel. E o povo de Israel, diz a Bíblia, que ficou apavorado, atônito, não conseguia reagir, ficou paralisado pelo medo. Eles viram um gigante, eles viram um grande problema. Meus irmãos, quando Davi chegou, ele chamou o gigante de gigante? Do que ele chamou? Incircunciso fariseu. Fariseu não, filisteu. Incircunciso filisteu. Você acha que Davi estava vendo a coisa diferente? Davi não estava vendo como estavam vendo o povo todo e nem todo o exército. Davi estava olhando com os olhos de Deus. Meus irmãos, se a gente não colocar essas crenças abaixo, e se não reconhecermos que temos sido derrotados por causa da nossa história que não foi resolvida na cruz, continuaremos perdendo. Não há chance de vitória se nós não confrontarmos a nossa história com a palavra de Deus e não nos submetermos à ação do Espírito Santo. Mas Davi tem tantos olhos de Deus, que quando Davi vai contra aquele gigante, ele disse assim: eu cortarei a sua cabeça. Disse ou não disse? Davi tinha espada, meus irmãos? O que Davi tinha na mão? Pedras. E como é que ele pôde dizer, eu vou cortar a sua cabeça? Quando ele olhava para as suas mãos, ele estava enxergando pedra ou ele estava enxergando uma espada? Por isso eu quero que você olhe para as suas mãos. Tem uma espada aí. Meus irmãos, tem uma espada aí. Com essa espada, você pode cortar a cabeça dos gigantes.
mas isso precisa ser verdade para você. Não adianta eu me empolgar, você precisa se empolgar. Não adianta eu crer, você precisa crer. É você quem Deus vai usar. Pode passar mais um. Vista e visão. Eles viram os sinais no Egito? Todo o povo hebreu viu? Viu. O mar se abriu, a água saiu da rocha, o pão do céu, a coluna de fogo, a nuvem, o monte Sinai fumegar, tremer, a glória de Deus. Meus irmãos, você tem visto milagres nessa igreja? Você tem visto sinais e maravilhas? Você tem visto a presença de Deus? Aquele povo viu também. E apesar daquele povo ter visto tudo o que eles viram, e foi muito mais do que nós já vimos, eles construíram um bezerro. Sabe por que eles construíram aquele bezerro? Porque eles tinham uma crença que não foi desarraigada dos seus corações. Porque quando Deus demorou para responder, porque quando aconteceu alguma coisa que saiu fora do plano, que saiu fora da expectativa, que saiu fora do normal, eles voltaram para a crença. É isso que eu quero que você entenda. Que quando acontece alguma coisa na sua vida que te desestabiliza, que te deixa com medo, que te deixa uma situação frágil, nessa hora você volta para a sua crença. Nessa hora se revela no que você realmente crê. Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor Espírito Santo revele aos teus filhos agora que crenças estão nos seus corações, que crenças que foram construídas, alojadas, instaladas nos teus filhos em momentos difíceis, de dor, de perda, de doença, de morte, de abandono, de rejeição, de humilhação, de calúnia e difamação, nas injustiças sofridas. Senhor, revela as crenças. Revela, Senhor, quais são as coisas que têm sido aos teus filhos impedimento para que eles avancem. Traga a luz, Senhor, agora, em nome de Jesus, a fim de que todas essas crenças que se instalaram, elas sejam hoje destronadas em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, traz a luz, Senhor, confronta. Traz a luz aonde está o medo. Traz a luz aonde está a insegurança. Senhor, traz a luz aonde está o pecado. Senhor, traz a luz. E à medida que o Senhor trouxer a luz, que os teus filhos rendam essas coisas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai fazendo isso agora. Vai destronando, Senhor, todo o recurso do diabo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Vai destronando, Senhor, vai arrancando tudo aquilo que a escravidão, que o deserto, que as perdas trouxeram. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por meus irmãos, eu clamo por eles, porque eu desejo, Pai, que eles se levantem como um povo que não tem medo de nada. Eu clamo por eles para que eles se levantem como um povo que tem uma espada na mão, sangue nos olhos, fogo na língua, cheios do Espírito. Eu clamo por eles, porque em momentos das suas histórias, eles estavam quase entrando, mas naquele momento uma crença maldita roubou deles a tua bênção. Mas eu peço que o Senhor venha de novo, e que o Senhor mais uma vez abra o Jordão, para que os teus filhos passem. E eu quero fazer um convite a você, que você que recebeu do Espírito Santo, uma área da sua vida que tem sido um impedimento na sua história, que você deixe o seu lugar e venha até aqui ao altar.
e você entregue essa área ao Senhor. Uma área que impediu você de você entrar na terra prometida. Quando você foi confrontado e confrontada, mas você recuou. Você pode hoje voltar àquele lugar pela fé e atravessá-lo. Você pode chegar naquele lugar hoje, pela fé, e na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou voltando naquela situação, porque ela vai se repetir. Ouça, ela vai se repetir, e você precisa estar preparado, e você precisa estar preparado. Por isso, se o Espírito Santo te mostrou aquelas áreas que você está vulnerável, onde se instalou uma crença, realmente uma crença que está arraigada no seu coração, e você precisa abandoná-la, venha abandonar essa crença no altar. Eu vou dar alguns exemplos de crença. Você começa a acreditar que a bênção de Deus é para os outros, e que Deus pode fazer tudo na vida dos outros, mas não pode fazer na sua. Isso é uma crença maldita. Se você pensa isso, deixe o seu lugar imediatamente e venha para cá. Outra crença: você está na igreja, você está louvando, você está adorando, às vezes você tem derrota, você pensa assim: se eu morrer eu vou para o inferno. Essa crença é maldita, não é de Deus. Se você acredita nisso, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Outra crença: que você sofreu dentro da sua casa, dentro da sua família, você foi humilhado, humilhada, e agora você carrega dentro de si essa humilhação, esse sentimento assim de impotência, de vergonha, de culpa. Se você carrega essas coisas dentro do seu coração, por favor, deixe isso no altar. O povo de Deus não pode carregar isso no coração. Meus irmãos, não há como derrotar Satanás se nós estivermos com o nosso coração dividido. Aliás, meus irmãos, se você está com o coração dividido, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Não há vitória sem sinceridade, não há vitória sem confissão de pecados, não há vitória sem quebrantamento. Se você quiser vencer, se humilhe. Se você quiser vencer, confesse. Se você quiser vencer, se quebrante. Se você quiser vencer, admita que você não pode. Aí Deus pode começar a fazer alguma coisa. E eu vou esperar mais alguns que ainda estão se decidindo virem. E enquanto você vai se decidindo a vir, eu quero ler ainda mais um texto. Pode passar mais um. Acerca de um grande gigante chamado Arba. Caleb queria entrar na terra prometida e não entrou, por causa do coração daqueles homens que não creram. E por causa do coração daqueles homens que não creram, uma geração morreu no deserto. Eu quero dizer para você que é pai e mãe que está aqui: se você não crer, seus filhos podem morrer no deserto. Se você não se posicionar, a sua linhagem pode perder. Então, se você é pai e mãe e tem se sentido frágil, fraco, por favor, venha para o altar. Porque você pode vir aqui para cá fraco, frágil, mas certamente, em nome de Jesus, se levantará forte. Ache um lugarzinho. Tem. Se não tiver, bem, tem essas laterais aqui. Se você quiser usar um pedaço do púlpito, pode usar. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos, Caleb está dizendo o seguinte: dá para sentir diferente, dá para sentir a vitória, dá para sentir o cheiro das águas, dá para sentir a presença de Deus, dá para sentir que o Senhor é conosco. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. Dá para sentir. Você pode decidir sentir o que é bom, você não precisa ficar com o que é ruim.
meus irmãos que subiram comigo me fizeram derreter o coração do povo. São aquelas palavras malditas que vêm sobre a sua mente e diz assim: não dá, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Eu quero te dizer o contrário: sim, vai dar certo, você vai conseguir, você vai vencer, você vai alcançar, você vai prosperar, você vai entrar lá, em nome de Jesus. Vire essa chave. Você crê ou não crê que o Senhor é contigo? Mas na hora da crise, na hora que aquela situação se instala, você precisará dessa fé. Eu, porém, perseverei. Veja, Calebe, eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Sem perseverança não chegaremos a lugar nenhum. Eu quero fazer um convite para você. Você que tem decidido deixar algumas pessoas lutarem a sua luta. Pare com isso. Lute sua luta. O Senhor é contigo. Se você quer decidir lutar a sua luta hoje, mas você não tem feito isso, mas agora você quer lutar a sua luta, fique em pé. E permaneça em pé. Eu não vou me chamar à frente porque já não tem mais lugar, mas fique em pé. Você que decidiu, você entendeu? Você que não estava lutando a sua luta e está decidindo agora lutar a sua luta. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. Meus irmãos, Arba não era um gigante, Arba era o gigante. Mas a Bíblia diz que quando Calebe viu aquela terra, ele já matou, na minha cabeça eu tenho que ele já matou aquele gigante lá 45 anos atrás. E quando ele estava com 85 anos de idade, ele disse assim: eu vou lá buscar o que é meu. E ele matou o maior gigante que tinha, porque ele tinha certeza absoluta que o Senhor era com ele. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa nessa noite. Se você esqueceu de tudo que eu falei, tenha certeza absoluta de uma coisa nessa noite: o Senhor é contigo. Ele é contigo. Eu quero dizer, olhando bem nos seus olhos, você vai conseguir. Essas crenças que foram instaladas no seu coração, elas vão ficar na cruz hoje aqui nesse lugar. Nós temos que dar lugar somente ao Evangelho no nosso coração, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa de qualquer crença que tenha se instalado no nosso coração. Amém? Quero convidar você a fazer uma oração. Pode passar. E agora, como você está, vamos orar. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu afirmo que vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Creio na palavra de Deus e rejeito todas as outras crenças. Eu vejo a graça de Deus sobre Marília. Ela está rendida ao Senhor Jesus. Marília se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vejo a minha casa cheia da presença de Deus. A minha casa é uma igreja e eu sou um discípulo amado de Deus. A minha família é reconhecida como bendita do Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu vejo agora a minha cabeça exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso ofereço o sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Canto sim,
canto louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e me livra. Eu tenho provado e visto como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu te amo, Senhor, e creio somente em ti. Em nome de Jesus, assim seja, assim seja, assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa antes de eu encerrar. Eu queria pregar essa mensagem muito mais assim, mas eu preciso te dizer uma coisa. Amanhã, os problemas virão. As dificuldades que você deixou, elas ainda estão lá. Mas eu creio no seguinte, que as dificuldades encontrarão outra pessoa. Eu creio que quando você voltar para a situação que você está vivendo, você terá convicção, o Senhor está comigo. Eu creio que quando esses pensamentos voltarem na sua mente para te acusar, e quando essas crenças se levantarem contra você, você dirá, cale-se, em nome de Jesus. Eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Se nos apegarmos a Deus e a sua santa palavra, como seremos derrotados? Se o Senhor é por nós, quem, meus irmãos? Não abaixe mais sua cabeça. Não abaixe mais. Mantenha ela erguida. Eu creio que a sua casa é uma igreja. E que nessa casa que é uma igreja, muitos milagres acontecerão. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, você não terá medo de orar para que uma pessoa que está numa cadeira de roda levante. Você não terá medo. Você não terá medo de orar para que um doente fique são. Você não terá medo de chegar uma pessoa endemoniada e dizer para o demônio, sai em nome de Jesus. Porque você sabe que a espada de Deus, ela está na sua mão. Feche seus olhos. Pai querido, eu peço que essa palavra permaneça no coração dos teus filhos. Senhor, que as crenças que se instalaram como verdades no coração dos teus filhos, elas sejam hoje totalmente destruídas em nome de Jesus. E que agora a verdade, que a tua palavra esteja assim impressa nos seus corações. E na hora da adversidade que os teus filhos lembrem que eles são amados, eles são queridos, são a menina dos olhos de Deus. Lembre que o Senhor é a tua rocha, Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu socorro, Ele é a tua torre forte, o teu libertador, o teu amigo, o teu pai, o teu pastor. Lembre-se do que Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, mas eu estarei com você todos os dias, até o final. Que seja assim, Senhor. Fica conosco e nos abençoa até o final, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar. Quem estava em pé pode se assentar. Fique à vontade. Eu vou pregar a próxima mensagem no outro culto, falando sobre a cadeia de iniquidade. Vou falar sobre o legado dos pais e como algumas coisas que a gente recebe de herança familiar
precisam ser colocadas na cruz de Cristo. Amém? Então, uma mensagem continuativa. Se Deus quiser que você fique, fique.